Vamos falar sobre um outro assunto que eu hoje escrevi um artigo respondendo até a um amigo, não é meu amigo, mas também não é meu inimigo. Acho que eu encontrei uma vez com o Samuel Pessoa, economista, que é colunista da Folha também, como eu sou. E na sexta-feira, né, vamos escrever a coluna na quinta, fala na quinta. Na sexta-feira, eu escrevi uma coluna na Folha dizendo que o Lula, com a proposta da PEC, a transição, né, o grupo de transição, está tentando enfrentar a herança maldita de Bolsonaro. Eu chamei herança maldita de Bolsonaro. Eu não falei de herança maldita de Guedes. Mas peraí. Aí o Samuel Pessoa, ele resolveu me contestar. Né? E até me deu a chance, Bob Furu e a Vole Bene. Como eu só tinha falado da herança maldita do Bolsonaro, nem tinha falado da do Guedes, eu agradeço ao Samuel, inclusive, que aí me deu a chance de falar da herança maldita do Guedes também. Que é dos dois. Mas eu vou ao Samuel, e vocês vão ver que eu não estou aqui fazendo, coisa da Folha está trazendo para a rádio. Não, eu vou explicar direitinho. Né? O Samuel escreveu o seguinte, domingo, na Folha de São Paulo, me citando explicitamente. O projeto de lei orçamentária anual, PLOA, para 2023, que Paulo Guedes enviou ao Congresso Nacional, eu gosto porque ele está falando, é o Paulo Guedes que enviou, ele nem trata... O Samuel, ele nem diz que é o Bolsonaro que enviou e que o Paulo Guedes é o seu estafeta, Sim. que é um ministro, estafeta de presidente. Eu nem sabia que era o Paulo Guedes que presidia o Brasil, Samuel, data vênia. Olha, ele é muito educado, eu não estou querendo ser deseducado com ele, manda um beijo para ele, querido. Mas você disse que foi o Paulo Guedes que enviou. Eu achei que tinha sido o Bolsonaro. Mas tudo bem. Foi o Guedes? Então foi o Guedes. O Congresso é inexequível? Não. O projeto é exequível. O que não é exequível são as promessas de campanha, tanto as do presidente Bolsonaro quanto as do eleito Lula. Guedes deixará a herança maldita na área fiscal? Não. Na área fiscal, a herança de Guedes é positiva. Em coluna publicada na quinta, Reinaldo Azevedo discorda de mim em relação às duas questões. Então, duas questões. Primeiro, a segunda, o Samuel inventou. Eu não falei da herança maldita do Guedes. Mas tudo bem, agora eu estou falando. Então pronto, valeu. Falei da do Bolsonaro. E disse que não dava, o orçamento é impossível. O Samuel diz, não, é possível sim. Aí ele diz, o Reinaldo discorda de mim. Samuel, primeira coisa, como você escreveu depois, eu escrevi primeiro, foi você que discordou de mim. Não fui eu que discordei de você, né? Isso é como tirar para dançar, faz uma puta diferença. Você tirar para dançar ou ser tirado para dançar, não é isso? Faz diferença. Né? Porque você pode tirar para dançar, Samuel, e o outro não querer dançar. Aí é ruim. Mas eu topo dançar. Mas foi você que me tirou para dançar, não fui eu que te tirei para dançar. Então, em primeiro lugar. Aí você diz, não, vamos começar, ô Samuel. E eu não entendi a sua coisa. Nós precisamos mudar o sentido dessa palavra, querido. Não é? O exequível é aquilo que é factível. Você diz, é factível sim o orçamento de 2023. É mesmo, Samuel? Aí ele próprio escreve o seguinte, sempre com carinho, amigo. Evidentemente, o orçamento de 2023 não prevê elevação do benefício do Auxílio Brasil. Não prevê. Não prevê. De 400 para 600. Nem elevação real do salário mínimo. Ou manutenção das desonerações do PIS/COFINS. Opa! Em sua coluna, Reinaldo Azevedo demanda que os críticos das falas do presidente apresentem o problema e também uma solução da fala do presidente Lula. Aí ele diz, demanda mais do que justa. Ele chamou a minha demanda, então apresenta e proposta, de justa. E aí o que ele fez, o Bob Furui, o Vole Bene? Ele pediu que as pessoas lessem um artigo que saiu no Globo, do Cláudio Fristac, do Marcos Bonomo e do Paulo Ribeiro. E ele diz, eles apresentam uma solução. De fato, esses caras apresentaram uma proposta. Só que a proposta deles dá um estouro no teto de 78,6 bilhões. Ô, pessoa,
Me diz uma, ô Samuca, amigão, me diz aqui, como é que você diz que o orçamento 2023 é perfeitamente executável se o que você mesmo apresenta como solução já tem um estouro de 78,6 bilhões? Você nota uma contradição aí na sua coisa ou não? E aí, de fato, esses caras apresentam uma proposta. Então, você discordou de mim sem fundamento, né? O orçamento, nesse particular, o orçamento não pode ser executado, Samuel. Você concorda que não? Então vamos agora discutir o valor. 78, 175, vamos discutir o valor. Porque você diz, não tem dinheiro. E aí você apela ao artigo desses três. E eu vou falar desse artigo porque virou proposta do Tasso Gereissati. Aí o que é que esses três falam? O que é que eles propõem? Eu estou com um texto aqui. Né? Eu escrevi um textão de 10 mil toques hoje no UOL. Eu adoro. Segundo o teto, ele diz, eles dizem, o teto necessita ser ajustado em 78,6 bilhões para acomodar despesas sociais mais prementes. Aí vamos lá, eles falam do aumento do Bolsa Família, 52 bilhões. O aumento real do salário mínimo, 6,4 bilhões. A zeragem da fila do SUS, 8,5 bilhões. A recomposição do orçamento farmácia popular, 1,2 bilhão. Da merenda escolar, 1,5 bilhão. Do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, 6 bilhões. E a implementação da Lei Aldir Blanc, 3 bilhões. Nada disso está no orçamento. No orçamento impossível do Guedes, que o próprio Samuel diz que é do Guedes. Aí ele diz, isso aqui é uma boa coisa. E agora o Tasso Gereissati, se não me engano, o Samuel Pessoa já trabalhou para o Tasso Gereissati. Aqui trabalhou, que eu digo, trabalho intelectual. Me veio agora, não sei, dá uma procurada aí. Eu acho que sim, Samuel Pessoa, Tasso Gereissati. Acho que ele já trabalhou junto com o Tasso. E o Tasso assumiu essa proposta desses caras aqui. Então, né, Samuel, você concorda comigo que o orçamento é furado? Agora o Tasso está dizendo, eu quero essa proposta também. O senador Alessandro Vieira, que foi para o PSDB, fez uma menor ainda, de 70 bilhões. Sempre o PSDB, eita. Só que tem uma coisa nessa proposta aqui, claro, veja, ela já não é histérica, né? Porque estamos partindo do princípio que... Não, ela é ok. Só que vocês reparem que por aqui, por exemplo, não tem o Casa Verde e Amarela. Sabe quanto o governo... sabe quanto o Guedes reservou para a Casa Verde e Amarela? 34 milhões. Aí eles disseram, não é 34, não, 83, porque tem outras verbas. 83 milhões para um projeto de moradia? Isso tudo que eles falaram tem 78,6 bilhões, como eu disse. Agora vamos ao que a imprensa não está informando devidamente. E se vocês falarem a mentira, vão procurar. Dizem, não, rei, não é assim. Será que essa imprensa tão preocupada com as contas públicas sabe que a saúde perdeu 16,5 bilhões no orçamento do ano que vem em relação ao orçamento desse ano? Não, eu não estou falando das verbas discricionárias, não, estou falando, perdeu 16,5 bilhões. A educação perdeu 4,5 bilhões. Outra, não está aqui a promessa que o Lula fez de pagar R$150 às crianças com menos de 6 anos de famílias atendidas pelo Bolsa Família. Então só essa grana toda que eles citaram aqui, mais o que se perdeu na educação, mais o que se perdeu na saúde, isso tem de ser reposto. Mais o atendimento às crianças. Só isso aqui já dá 117,6 bilhões. Só isso aqui. Minha Casa Minha Vida, zerado. Zerado. Sabem quanto tem de investimento de verdade? Investimento de verdade no orçamento, investimento federal,
22 bilhões. Vocês estão brincando. Isso não cobre a depreciação do patrimônio público. Isso é sucatear o país. Mas aí, diz o Samuel, e dizem esses, o Guedes deixa uma herança virtuosa porque ele fez superávit primário no ano passado e vai fazer superávit primário neste ano. Titio, o que é superávit primário? O superávit primário, quando você pega as receitas primárias, e nas receitas primárias não entram, por exemplo, a receita que o governo obtém vendendo títulos, isso não entra. É receita mesmo. Imposto, não sei o quê. E você tira as despesas primárias. E nas despesas primárias também não entra o que o governo faz de pagamento de juros, de amortização de dívida. E aí o Paulo Guedes fez um superávit primário, então já que é Paulo Guedes, fez ano passado e vai fazer esse. Só que ele está com congelamento de salário de servidores. 5º ano de congelamento. O ano que vem não vai mais congelar. Aliás, o orçamento já traz reajuste de servidor. Bem pequeno, já vai dar problema, mas traz. Lembre-se que o Bolsonaro queria dar esse ano, ele não conseguiu. E aí o que é fabuloso, né, Samuel? É que no orçamento do ano que vem, mesmo com todos esses descalabros, mesmo sem ter dinheiro para ciência e tecnologia, cortando grana de merenda, cortando grana de farmácia popular, não tendo dinheiro para Minha Casa Minha Vida, mesmo assim, vocês sabiam que o orçamento que está lá já prevê um déficit primário de 0,6%? Então foram 2 anos de superávit primário em razão dos arroxos. O ano que vem já tem déficit primário. Não tem, Samuel? Déficit primário ano que vem? Será que a gente vai sair de um superávit de 0,6, 0,7, nós vamos para um déficit? Não, o déficit já está lá, com um orçamento não executável, com um orçamento de mentira, com um orçamento falacioso. E quando vem essa proposta do Tasso, do Alessandro, baseado nas contas feitas por esses economistas, que pelo menos reconhecem uma parte do problema, quando vem essas contas, simplesmente querem pegar uma promessa que o Lula fez em campanha, que ganhou a eleição, e dizer, não, isso não pode. Aliás, Samuca, amigo, você disse que o orçamento é executável, como ele está, né? Isso eu entendo que por você seria esse mesmo. Ô Samuel, você se deu conta de que o Bolsonaro prometeu manter 600 no Bolsa Família, mesmo sem ter dinheiro lá. E ele prometeu um aumento do mínimo maior do que o próprio Lula, Samuel. Aí quando você diz que esse orçamento, então, deveria, por você, pelo que eu entendi, fica como está. Você se dá conta das tensões sociais que isso significa? 2, você se dá conta que se isso fosse mantido, seria como trair não os 60 milhões de votos do Lula, 60 milhões e 300 mil. Trair os 2 eleitorados. Porque somando os 2 eleitorados, 118 milhões, 119, votaram, Samuel, pelo aumento do salário mínimo e pelo Bolsa Família de 600. Sem contar todo o resto, Samuel. As despesas discricionárias, Samuel, tiveram um corte em relação a 2016 de 63 bilhões. Eu estou falando de 16, o ano que começou o teto, o ano de referência do teto.
E nas despesas discricionárias estão os investimentos do governo. Nós estamos sem investimento público. Fazer superávit assim é fácil. Quer dizer, fácil para quem faz, muito difícil para quem sofre. Vocês estão querendo inventar uma coisa que se chama responsabilidade fiscal na contramão da democracia. Não é que vocês estão querendo... Vocês que criticam o Lula, olha, isso aqui é muito importante, vocês que criticam o Lula por ter feito uma suposta contradição entre responsabilidade social e responsabilidade fiscal, vocês estão querendo inventar uma responsabilidade fiscal que contradiz a ordem democrática, cara. Vocês estão querendo dizer o quê? Que a democracia é incompatível com a responsabilidade fiscal? Porque para o orçamento acontecer como está, Samuel, precisa desprezar a democracia. E veja lá, filho. Veja lá. Ô Samuel, vai ver o orçamento. Receita primária, Samuel. 1.831 bilhões. Despesa primária, 1.868 bilhões. Tem déficit aqui. Déficit primário. Mesmo com o Brasil em petição literalmente de miséria. Então conviria, porque assim, não, eu não acho que os mercados sejam o centro da conspiração, que fica todo mundo pensando, e vamos conspirar contra o Lula. Não acho nada disso, cara. Não acho nada disso. Agora, sei que tem aquelas mãos, né, Samuel? Você conhece o mercado melhor do que eu. Tem as mãos que balançam o berço, não é isso? Tem aqueles que dizem, senta que o leão é manso. Então é aqueles que dizem, vamos pro pau, vamos agitar. Aqui, Samuel Pessoa foi mesmo assessor de Tasso Gereissati no Senado. Minha memória não tinha falhado. Então veja, eu, por exemplo, eu não sou assessor de ninguém, né? E também não acho isso ruim, não. Acho bom, acho... o Samuel sempre é uma pessoa muito preocupada com as contas públicas e tal, né? Acho legal. Agora, eu não acho legal defender que um presidente da República eleito, né, tenha de abrir mão de dar efetividade à democracia. Porque eu insisto, Samuel, o orçamento que está lá não é que desrespeita os 60,3 milhões de eleitores do Lula. Ele também ignora os eleitores do Bolsonaro. E para arrematar, né, Samuel, este senhor Guedes, você sabe, não cumpriu o teto de gastos em 2019, não tinha pandemia. 2020 eu nem conto, porque também aí a pandemia fez o que fez. Mas nem em 2021 e muito menos em 2022, aí fazendo tudo à beira das urnas. Na boca da urna. Aí realmente não dá, né, querido? Números. Eu também gosto de números. Eu apenas acho que número, por si, não é categoria de pensamento. O número tem que ser aplicado a teses que são políticas, econômicas, etc. E sou contra a gastança também. Mas sou a favor da democracia. Vamos juntar tudo? Vamos. Eu acho que dá.